Vamos começar definindo essa palavrinha ansiedade. Como a gente ouve falar, como a gente fala sobre ela, como é que a gente pode começar essa conversa definindo, explicando o que é ansiedade, quais são os tipos mais comuns de ansiedade? Então, acho que a primeira coisa é tentar pensar que o estresse é muito importante para desenvolver ansiedade, mas sempre existiu a ansiedade, sempre existiu. Para você ter ideia, a palavra pânico, que é um dos quadros da ansiedade, ela foi descrita 2.400 anos atrás. Então, no Tratado de Medicina antigo, do Hipócrates, que é considerado o pai da medicina ocidental, ele descreveu pânico, que ele atribuía ao deus Pan. A pessoa teria visto ao deus Pan. E quem era Pan? Pan era o prenunciador da morte. Então, a pessoa teria encontrado o deus Pan e achava que ia morrer. E aí tinha palpitação, ficava muito mal, saía correndo dos lugares, evitava passar por ali de novo para não encontrar o deus Pan. E isso, na verdade, é o que a gente hoje chama de síndrome do pânico. Então, isso não é novo. Sempre existiram os quadros de ansiedade, sempre. O que aconteceu das últimas décadas para cá foi um aumento do estresse. Isso, sim, foi muito impactante. E o estresse traz junto dele ansiedade e insônia. E isto, um agrava o outro agrava esse primeiro, e isto é muito delicado nessa relação. E entra um terceiro componente, que são duas situações que acabam levando a abuso de substâncias, principalmente ao álcool. Então, isto é um terceiro fator muito agravante. Aí, quando veio a pandemia, estranhamente, quer dizer, os bares estavam fechados, mas as pessoas consumiram mais álcool. E os estudos mostram isso, consumiram mais álcool, começaram a consumir mais remédios para dormir, porque aumentou muito a insônia, pessoas ficavam ou nas telas o tempo todo, ou jogando o tempo todo, houve uma explosão de jogos a partir da pandemia, e as pessoas começaram a ter que tomar remédio para dormir e a tomar alguma coisa para acordar. E aí é uma situação muito delicada que a gente viveu durante um período relativamente longo, né? Se a gente falar de um adulto médio no planeta Terra, a gente pode cravar que, com certeza, esse adulto, ou talvez um jovem adulto, já viveu uma situação de ansiedade. Sim, a ansiedade é normal. Nós todos passamos situações de ansiedade, todos nós. Eu vim para cá, não sabia bem como é que a gente já está conversando, estou ansioso, estou pensando o que ele vai perguntar, o que eu vou estar respondendo. E essa ansiedade é boa, ela é benéfica, ela me prepara para uma situação. A ansiedade que é patológica, que é ruim, é aquela que paralisa. É aquela que a pessoa fica realmente daquele jeito, funcionando daquele jeito e não tem escape daquilo. Então, tem quadros de ansiedade que são agudas e essa pessoa passa muito mal. A gente está falando de pânico aqui, um quadro de pânico é um quadro avassalador. A pessoa tem uma sensação muito ruim, quer sair de onde ela está, vai geralmente a um pronto atendimento, a um pronto-socorro e precisaria tomar uma medicação naquele momento para aliviar aquela situação toda. E tem quadros de ansiedade que são muito mais crônicos e que essa pessoa é ansiosa o tempo todo. Tem um quadro que a gente chama muito atenção, porque é pouco detectado, que se chama ansiedade generalizada. Essa pessoa diz para a gente assim, olha, eu estou no meu limite o tempo todo, eu estou prestes a explodir, alguém encosta aqui, eu já dou uma resposta enviesada. Essa pessoa com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, é uma pessoa que está no limite dela o tempo todo. Isso é muito mais frequente do que a gente imagina. E aí vai passando como aquela pessoa irritada, briguenta, às vezes mal-humorada. Faz parte da personalidade dela. Porque como é crônico, o Zezinho é assim, né? Então, isso acaba sendo quase a personalidade mesmo da pessoa. E tem a ansiedade situacional. Sim. Que aí é um episódio isolado. Dentro do guarda-chuva ansiedade, uma das questões também são as fobias. Fobias está dentro da ansiedade, né? E a pessoa pode ter, por exemplo, uma ansiedade com voar de avião. Então, eu cheguei agora cedo de um voo, mas ao meu lado tinha uma moça que ela estava lá desesperada no avião. Era um voo que não era tão longo assim. Aí eu vi que ela tomou 1, 2, 3 medicações para poder acalmar-se ali. Então, tem pessoas que sofrem com coisas específicas. Alguma coisa com a altura, com algum animal, alguma coisa com o avião. São coisas específicas. E tem coisas também do dia a dia.
Olha, eu tenho uma conversa com alguém, marquei de ter alguma relação que eu preciso conversar um pouquinho mais, tem um assunto aqui que está mal parado, seja em família, seja em trabalho, seja situações que gerem insegurança. Se eu pensar no adolescente, provas, desempenho, cobranças às vezes de pais, porque uma característica que a gente tem visto é pais cada vez mais jovens. Jovens não só no sentido idade, mas jovens porque hoje aos 50 e aos 60 são adolescentes. Nós temos uma grande quantidade de pais voltados para o umbigo deles, fazem coisas, ótimo, estão vivos, estão saudáveis, estão tocando a vida, mas quem ficou solto nessa história é esse garoto da adolescência, que hoje tem muito pouco contato realmente afetivo com pais. Isso tem sido uma marca dessa geração. É uma terceirização dessa educação que acaba cobrando um preço caro. Você entrega para as telas, entrega para as redes sociais. A gente está falando em tela, quer dizer, quais são os pais qual atitude, você não pode proibi-los de ver telas hoje, muito difícil, né? Existem até escolas nos Estados Unidos que proíbem, até 14 anos, é interessante. Escolas lá no Vale do Silício. Então, você vê diretores do Google dizendo que colocam seus filhos nessas escolas, que não permitem telas. Aqui no Brasil, a gente tem uma discussão importante até dos resultados positivos da proibição do celular. Genial. E isso tem sido quase uma revolução, uma contra-revolução, né? Vem a tecnologia do celular e depois vem essa outra do contato pessoal com o colega, com a escola. Porque a tela é muito interessante. É muito interessante. Você entra em algo lá, que te interessa, você não vai ficar vendo ver coisas que você não tem interesse. Você vai ver uma coisa que te interessa, você vai ver uma coisa que é engraçada, você vai entrar num joguinho que é super assim, você vai ficar ligado naquele joguinho, ele é desenhado para isso. Então a tela é muito desenhada para te atrair e você se envolver cada vez mais. Foi bem pensada para isso, né? Para te pegar de um jeito que você não vai conseguir largar. Você pode passar o dia inteiro ali, né, doutor? Tranquilamente, tranquilamente.